Boa noite, pessoal. Na aula de hoje nós iremos falar sobre condutores e isolantes. Pense no seguinte, na última aula nós vimos que todo corpo com excesso de carga ele estava eletrizado. Ele podia estar eletrizado positivo ou negativamente. Se ele tivesse eletrizado positivamente, a gente dizia que esse nosso corpo tinha falta de elétrons. Se ele tivesse eletrizado negativamente, a gente dizia que esse corpo tinha excesso de elétrons, tá? Então, pensem num lugar na sua casa que tem essa passagem de algo, de coisas eletrizadas. Bom, se eu imaginar isso, eu imagino logo na rede elétrica da minha casa. A rede elétrica da nossa casa é literalmente o local onde há a passagem de elétrons, há a passagem do que mais tarde a gente vai ver, vai vir a chamar de corrente, mas que a gente conhece no senso comum. A gente não conhece que nos fios passa uma corrente elétrica. Não sabemos como é, mas sabemos que passa uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é literalmente esse excesso de carga. Então imagine essa rede elétrica, a rede elétrica da sua casa, os fios que carregam esses elétrons até as suas tomadas. E eu faço a seguinte pergunta para vocês, que é a nossa provocação do dia. Perguntem-se, por que todos os conectores dos nossos aparelhos, eles são feitos de metal? O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu carregador. A gente vê aqui tem a cabeça do carregador, mas a ponta que liga o carregador à rede elétrica, ela é feita de metal. Por que todos os nossos conectores eles são feitos de metal? Ou se pergunte diferente, por que todo fio é feito de metal de maneira geral, é feito de cobre e tudo mais? Por que tem essa relação entre passagem de elétrons e o material metal? Agora percebam uma outra pergunta. Por que para não tomar choque, ao contrário agora, porque para não tomar choque, colocamos luvas de couro, luvas de borracha ou luvas de silicone? Lembrem-se de algum momento na vida de vocês que vocês viram alguém mexendo com rede elétrica. Se essa pessoa estava mexendo com alguma segurança, ela com certeza usava algum material nas mãos, como uma luva de couro, de borracha ou aquela luva de silicone amarela, para que pudesse dificultar o choque. E o que seria o choque naquele caso? Seria dificultar a passagem de corrente pela mão dela. Então percebam, parece que há uma clara relação entre a passagem de corrente ou a passagem de elétrons e alguns materiais. Parece que há uma relação onde alguns materiais permitem melhor a passagem de elétrons, como por exemplo o metal, e outros que dificultam a passagem de elétrons, como por exemplo o couro, a borracha e a silicone. E essa é exatamente a provocação que eu quero trazer para vocês, porque isso cria na gente uma certa conclusão. Então, há materiais que permitem mais ou menos a passagem, a movimentação de elétrons por ele. E agora a gente vai tentar entender o que são esses materiais. Então, o metal, para a gente criar uma exata descrição, o metal, então, permite ou facilita a passagem de elétrons tranquilamente por, por ele. Enquanto a borracha é literalmente o contrário, ela dificulta a passagem de elétrons. Olha só então. Então o metal aqui começa a servir como um ótimo, pensa, se o metal facilita a passagem de elétrons por ele, então ele permite uma maior condução de elétrons. Então o metal se torna um ótimo, vou até escrever em outra cor, o metal é um ótimo condutor, tá? De eletricidade. E a borracha, por ela dificultar a passagem de elétrons, não significa que ela é um material ruim. Significa que ela exerce um papel diferente. Lembra aqui em cima, as borrachas serviam para a nossa segurança. Segurança, a borracha, o couro, a silicone servia para nossa segurança. Enquanto o cobre servia para. O cobre, o metal de maneira geral, servia para a passagem de elétrons. Então não significa que são materiais
um ruim e outro bom, significa que são materiais diferentes. Então, eu posso dizer que o metal é um ótimo condutor, enquanto a borracha é um ótimo isolante, porque ela não permite ou ela dificulta ao máximo a passagem do elétron. Então ela não permite que aquele elétron se conduza facilmente pelo próprio material. Pensa, é como se ao colocar um elétron na ponta de um metal, eu permito uma livre passagem desse elétron de um lugar para o outro no metal. Há uma fácil circulação. Enquanto se eu coloco um elétron na superfície de uma barra que é isolante, se eu colocar esse elétron aqui nesse lugar, aquele elétron vai ficar literalmente ali naquele lugar. E ponto, ele não vai conseguir se mover para outro lugar. Não vai ter passagem ou movimentação do elétron dentro do mesmo material. Isso caracteriza o material isolante, enquanto essa passagem de elétron facilmente significa um ótimo condutor. Por isso que as nossas redes elétricas ela é feita de metal, porque há necessidade de passar elétrons, porque nós temos o nosso disjuntor e precisamos que chegue corrente na nossa tomada. Então, como é que, se fosse feita nossa rede elétrica por isolante, como que em todos os lugares da nossa casa os elétrons chegariam? Não chegariam. Por isso que a nossa rede elétrica é feita por condutores. Por isso que a nossa tomada aqui ela é feita de metal, para conseguir pegar a eletrização da tomada e trazer para cá para dentro, passar por esse fio que aqui dentro também é de metal e chegar à outra ponta do conector que também é de metal e realizar o carregamento ou funcionamento do nosso aparelho, tá? Então, quando há necessidade de passar elétron por um lugar, então a gente usa condutores. Quando há necessidade de proteger a passagem, a gente usa isolante. São dois materiais diferentes. A gente pode relacionar isso, nós podemos relacionar com condução de calor. Pense comigo. Quando eu quero esquentar algo, eu pego uma panela, não pego? Se eu quiser cozinhar, se eu quiser esquentar, eu pego uma panela. Eu te pergunto, de que é feita a maioria das panelas? A maioria das panelas é feita de metal. Por quê? Porque por mais que o fogo esteja aceso apenas na parte de baixo da panela, o metal possibilita uma condução por toda a superfície do material. Então, essa condução permitida pela panela diz que a panela é um bom condutor térmico. Então, eu estou dizendo que a panela, por ser metal, é um bom condutor. Por isso, eu posso relacionar tanto a condução de eletricidade com a condução de calor. E pensem, na sua panela, o que você segura? Você segura no metal? Bom, tem algumas panelas antigas que ainda funcionam assim. Mas na maioria das novas panelas, o lugar onde nós colocamos a nossa mão é numa borracha. Por quê? Para nos proteger. E como a borracha nos protege? Impedindo que o calor chegue até lá. Então, a borracha ali atua como um isolante de calor. Então, há uma relação entre condução de eletricidade e condução de calor. O mesmo cara que é bom condutor de eletricidade, também é bom condutor de calor, via de regra, tá? Então, há essa relação, nós podemos falar sobre isso. No cenário onde nós estamos trabalhando, imagine então que eu tenho uma esfera metálica, tá? Esfera metálica. Imagine que eu tenho uma esfera metálica. O que vai acontecer quando eu pegar essa esfera metálica e jogar nessa esfera metálica vários elétrons disponibilizados de maneira qualquer? O que vai acontecer? Por haver uma fácil passagem dos elétrons, os elétrons vão começar a se reorganizar. Como isso, Jonathan? Tá vendo que esse elétron estava todos empilhados em um lugar só? Eu fiz isso propositalmente. Imagina que eu coloquei todos lá. E aí eu larguei todo mundo.
e permitir com que eles se movessem. Vocês se lembram que cargas de sinais iguais, quando estão perto uma das outras, elas se repelem. Então, o que vai acontecer quando eu largar todas essas cargas em excesso no meu corpo? Elas vão querer uma em relação à outra, elas vão querer uma em relação à outra, ficar querendo se repelir. Uma em relação à outra, ela vai ficar querendo se repelir, tá? Uma em relação à outra. Então, isso vai fazer sempre com que, tá vendo? Elas sempre vão querer ocupar a maior distância de uma para outra. Então, o que acontece, que é algo interessante de nós percebermos? Quando isso acontecer e todas chegarem num lugar cômodo para elas, como vai ser esse lugar cômodo? Percebam, esse lugar cômodo é exatamente a superfície, única e simplesmente a superfície do metal. Então, as cargas nos condutores, a carga nos condutores se acumula na superfície. Perceberam? A gente sempre tratou assim, literalmente dessa maneira nas outras aulas. Mas ainda era algo que eu não tinha dito o porquê, né? Mas sempre eu colocava as cargas sendo acumuladas nas extremidades, ainda mais de caras condutores. Então agora nós temos aqui uma esfera metálica e quando dispomos os elétrons de qualquer maneira, eles então se reorganizam para conseguirem estar na extremidade. E o que vai acontecer então se eu tratar, por exemplo, de um material isolante? Bom, não vai acontecer diferente do que nós já falamos. Se eu pegar um material isolante, como por exemplo, pegar aqui um cano ou algo de borracha, e pegar e disponibilizar sobre esse algo de borracha elétrons, dessa maneira, eletrizar só a parte de cima, depois de um tempo, opa, depois de um tempo, esse cara vai permanecer exatamente da mesma maneira, porque não há passagem de elétrons. Então, depois de um tempo, isso permanece literalmente da mesma maneira, tá? Porque um isolante não permite a passagem de elétrons dentro de si mesmo. Então, um exemplo onde nós podemos mensurar qual é o efeito de um isolante e de um condutor numa mesma situação, imaginem que eu pego e crio aqui, olha só, quero que vocês imaginem isso daqui. Assim. Espera aí. Assim. Pronto. Eu quero que vocês imaginem. Deixa eu redesenhar. Pronto. Assim. Imaginem que nessa nossa plataformazinha aqui, eu vou até desenhá-la de roxo. Imagine que toda essa plataforma é uma plataforma isolante. E em cima dela, eu tenho um material que é condutor. Condutor. O que vai acontecer se eu pegar esse material condutor e disponibilizar elétrons na superfície de cima dele? 4, 5 elétrons na superfície de cima dele. Depois de um tempo, quando eu permitir que esses elétrons se movam, esses caras vão começar a se mover. Opa, apaguei um pouco da própria esfera. Esses elétrons vão começar a se mover e achar um lugar onde eles estejam igualmente separados de todo mundo na superfície. Então eles vão se distribuir dessa forma. Agora, se isso daqui fosse um condutor, os elétrons também iam começar a se distribuir por ele. Só que como ele é isolante, como isso daqui é um isolante, os elétrons não têm um certo limite, eles não podem passar para cá para baixo. Entendem? Por quê? Porque não há passagem de elétrons sendo permitida quando há um isolante, apenas quando há um condutor. Então, nesse cenário, no mesmo caso, eu tenho algo que permite a passagem de elétrons e algo que não permite a passagem de elétrons. Então, há movimentação simplesmente na nossa esfera maciça aqui, feita de metal, por exemplo. Show? Então, para que fique claro, essa foi a nossa aula de condutores e a separação entre condutores e isolantes.
Até a próxima.